Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais um Aprendendo com o SAEB. Então vamos lá, aprender com o Sistema de Avaliação da Educação Básica do estado de São Paulo. Mais uma vez, e aí, preparado? Hoje falaremos de ironia, sarcasmo. Vamos falar de um assunto bem legal e um assunto importantíssimo. Então, o que faremos hoje? Hoje vamos aprender com questões do SAEB e analisar efeitos de sentido decorrentes de usos de expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões, e da ordenação, combinação, contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Ou seja, o que faremos? Vamos aprender o que é ironia, ou relembrar o que é ironia. Gente, esta é uma habilidade importantíssima, por quê? Porque não há nada pior do que a gente ir para um texto e lê-lo de maneira literal, quando não é para ser lido de maneira literal. O que é a ironia? A ironia é quando nós dizemos algo querendo dizer outra coisa, é quando você afirma querendo criar uma crítica, quando ela é muito mais direta, muito mais firme, beirando o deboche, aí temos o sarcasmo, né? Então, identificar isso nos textos é importantíssimo, porque os textos sérios não tem emoji, e você não pode falar, estou de brinks. Brinquei, estou brincando. Não pode. Então, o que acontece? Quando você vai ler um texto, geralmente você não vai estar lá identificando, estou usando uma ironia. Aí você vai lá e identifica. Então, você tem que perceber isso quando você está lendo o texto. Ou seja, o que é ironia? Você sabe. Quando você faz algo errado e a sua mãe vira para você e fala, bonito, hein? A sua mãe está sendo irônica com você. Porque não é bonito, você sabe que não é, você fez algo errado. Só que, na conversa com a sua mãe, pelo tom de voz você percebe. No texto, você tem que aprender a identificar direitinho os indícios que apontam para tal. Eu trouxe aqui hoje para nós uma charge, e a charge também é legal, porque a charge, além do texto, a charge traz o texto não verbal, que são as imagens, que é todo um preparado para você entender a ironia. Então, é importantíssimo que, além de charge, você perceba esse recurso estilístico, né, de ironizar através de outros, dizendo algo querendo dizer outra coisa. Eu estou teorizando, vamos para a prática, está aí na tela, olha só. A habilidade de hoje, né, é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, né? O humor, porque às vezes o que é irônico também é engraçado, né? Então, às vezes, qual o humor da tira, o humor da charge? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha só. Vamos criar outro eclipse. No último, eles ficaram quietos por alguns minutos, pelo menos. O que nós estamos vendo aí? Olha só, você tem aí uma figura maior e duas figuras menores aladas. Eu acho que essa figura é uma figura um tanto quanto sagrada, né? Está querendo simbolizar a divindade e os anjinhos, né? E aí, lá no fundo, você tem um planeta, que deve ser o planeta Terra, e vocês conhecem, né? Os balões, né, estão brigando. Eu acho que estão dizendo que no planeta Terra as pessoas estão brigando, né? E o anjo fala para a divindade, vamos criar outro eclipse. No último, eles ficaram quietos, por alguns minutos pelo menos. Ou seja, a divindade recebe um conselho dos anjos em relação ao que está acontecendo no planeta Terra. Está aqui, ó, bonitinho, organizado. Vou fazer o que agora para vocês? Vamos falar das questões alternativas. Então, porque tem dúvida sobre o que é ironia? Ironia é isso, é você utilizar o sarcasmo, você dizer uma coisa querendo apontar outra. E uma outra coisa que tem a ver com essa habilidade aqui, ó, identificar efeitos de ironia ou humor. Gente, quando uma pergunta chega para você e fala assim, olha, qual é o humor da tira, qual é o humor da charge, não é para você dizer, mas eu não achei graça. Não é isso. Eu já escutei muito isso na escola. Não vi graça nenhuma, professor. Não é para você dar risada, não é porque você não riu que não é engraçado. É isso que eu estou querendo dizer para você. Na verdade, quando eu pergunto para você qual é o humor, quer dizer, olha, ele quis fazer uma graça, ele quis dar uma tirada. No caso desta tira, o efeito de humor que ele quis extrair dela vem da ironia. Portanto, a pergunta na tela é esta. Na tira de Bob Thaves, o comentário do anjo, eu falei que era um anjo,
era um anjo. É irônico por quê? Alternativa A fala dos homens é constituída apenas de impropérios e xingamentos. Por isso que é ironia. B, as entidades celestes conseguem sempre apaziguar a civilização terrestre. Por isso que é irônico. C, para resolver o problema terrestre são utilizados raios, trovões e palavrões. Para ter ironia tem que ter trovão e palavrão? Letra D. Até as entidades celestes acham difícil conseguir que os homens vivam em paz. Por isso que é irônico? Letra E. Para que os homens fiquem silenciosos, é preciso mandar chuvas, raios e trovões. Por isso que é irônico? Então, gente, não se esqueçam que a ironia faz parte daquilo que a gente chama de linguagem conotativa, que é você utilizar uma linguagem figurada, não é expressamente aquilo que nós estamos dizendo. A ironia é isso, você dizer uma coisa querendo expressar outra. Para que você tenha tempo de pensar, vamos colocar a imagem aí na tela e você pause o tempo que você quiser e a gente volta com a resposta, mas pausa mesmo e pense. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Tempo para você. E aí? Pensou? Parou? Pausou de verdade? Não me engana, cara. Fala a verdade. E aí? Parou? Então vamos pensar agora. Pergunta é só uma, né? Alternativa por alternativa. Na letra a fala dos homens é constituída apenas de impropérios e xingamentos. Não é por isso que é ironia, tá bom, gente? Ironia não significa xingar, tá certo? E isso já exclui também a C. Para resolver o problema terrestre, são utilizados raios, trovões e palavrões. Quer dizer, para ser irônico, tem que ter raios, trovões e palavrões. No caso da imagem aí, o fato de ter os raios querem dizer que estão brigando, está indicando isto apenas, tá bom? Então, não, nem os impropérios, tá certo? Então, a A e a C a gente exclui. Letra B. As entidades celestes conseguem sempre apaziguar a civilização terrestre. Bom, isso aí seria um erro até de interpretação, porque as entidades celestes aí estão falando sobre a Terra, né? Olha, a gente fez um eclipse e apazigou, tem que fazer outro, mas apazigou naquele momento, então voltou a brigar. E será que o eclipse de fato resolve o problema? Não, então olha, também não é este o caso. Vamos para a próxima questão, a alternativa, né? Alternativa D. Até as entidades celestes acham difícil conseguir que os homens vivam em paz. Muito me interessou. Espera aí que já volto nela. Letra E. Para que os homens fiquem silenciosos, é preciso mandar chuvas, raios e trovões? Que é isso? Não, tem nada a ver não. Isso aí não. Não anota essa. Volta na D. Até as entidades celestes acham difícil conseguir que os homens vivam em paz. Gente, se as entidades são celestes, quer dizer que ela tem o poder da divindade, ou seja, o poder do sagrado, né? É algo que pode chegar na Terra e resolver os problemas. Então imagina alguém que chega na Terra, todo o poder da divindade, do sagrado, do sacrossanto, e fala, olha, resolvi os problemas. E aí, esta divindade que está aqui, ó, bonitinha, o anjo vira para o mais sagrado e fala, olha, tá difícil. Talvez, quem sabe, um outro eclipse. Isso não é irônico? Alguém sagrado, alguém que tem o poder da divindade, alguém que tem um poder maior do que o nosso, tem dificuldade. Olha só que coisa. Se os anjos que estão nos céus não conseguem resolver o nosso problema, quem dirá nós? Então, os anjos acham difícil. Será que nós temos solução? Olha a crítica aí, olha a ironia, olha o sarcasmo. Então, a resposta correta, sim, é a resposta D. Até as entidades celestes acham difícil conseguir que os homens vivam em paz. Isso é ironia, por quê? Porque se são entidades sagradas, celestes, elas deveriam ter mais facilidade, e então isto é ironia. Por exemplo, quando você faz algo muito errado e a sua mãe fala, bonito, hein? Puxa vida, não é bonito, é o contrário. Quando sua mãe fala bonito, ela fala, isso é muito feio. O que as entidades celestes deveriam dizer para o planeta Terra? Nossa, vamos resolver os problemas daquele planeta. Aí não seria irônico, seria direto, objetivo, não seria irônico. Tá certo? Então, gente, este foi o Aprendendo com o Saeb de hoje. Não se esqueça de identificar adequadamente nos textos que vocês estão lendo, tanto Chard, quanto artigos, quanto romances, fábulas, crônicas, esses efeitos de ironias, inclusive na fala das pessoas. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem legal. Tem um conto
chamado Negrinha, do Monteiro Lobato. Este conto, se você lê com o olhar literal, você fala, nossa, que conto preconceituoso, mas o conto ele é todo irônico, todo irônico. A personagem que é mostrada, olha como ela é feliz, olha como ela é boa, na verdade, ela é malvada o tempo inteiro. Vá lá no conto, Monteiro Lobato, Negrinha, lê este conto. É todo permeado de ironia. Se você lê sem este conhecimento, sem essa habilidade, você vai pensar que, nossa, o texto é preconceituoso. E não estou nem falando do autor, que tem toda uma crítica em relação a ele. Estou falando deste texto em específico. Neste texto, há uma crítica muito forte ao preconceito racial. Só que você só vai conseguir perceber isso se você entender que, olha, os efeitos de ironia, sarcasmo, né, e talvez, né, o efeito de humor. Um humor um pouco estranho, às vezes, neste conto, mas neste caso a gente consegue identificar. Foi um prazer falar com vocês, conto com vocês na próxima aula, Aprendendo com o Saeb. Tchau, tchau, valeu!